Olá pessoal, beleza? No vídeo de hoje, atendendo a pedidos de alguns dos inscritos aqui do canal, eu vou resolver com vocês a prova de raciocínio lógico do Tribunal de Justiça de São Paulo para o cargo de escrevente técnico judiciário. Se por um acaso você chegou aqui nessa prova procurando a prova de matemática do TJ de SP, eu vou deixar o link da prova de matemática aqui em cima, ó. Ele vai aparecer aqui agora. Pode aparecer, por favor? Apareceu? Nesse link tem a prova de matemática referente a esse mesmo concurso. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja bem-vindo. Se você já está inscrito, seja bem-vindo da mesma forma. Eu sempre gosto de começar os vídeos com aquele recado de sempre. Se por um acaso você curtir as explicações, das questões, deixe o seu joinha no vídeo e, por favor, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Coloca o vídeo, então coloca o link do canal nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, manda para alguém que você sabe que está se preparando para o Enem ou para concurso pelo WhatsApp, beleza? Para ajudar o canal a crescer. E se você quiser receber uma notificação toda vez que eu publicar um novo vídeo, é só clicar nessa carinha que está aqui do lado, ó, e se inscrever no canal, que aí você dá uma força para a gente, beleza? No mais, para cada uma das questões, se por um acaso você tiver dúvidas em relação ao raciocínio que eu vou propor para resolver as questões, pode deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo, beleza? Sempre que dá, eu respondo. Vamos começar então? Essa prova tinha 10 questões. Vamos à primeira questão. Se todo estudante de uma disciplina A é também estudante de uma disciplina B e todo estudante de uma disciplina C não é estudante da disciplina B, então é verdade que... Bom, para resolver essa questão, a forma que eu consegui mais facilmente explicar a resolução dessa questão foi utilizando conjuntos. A gente vai criar conjuntos correspondentes a essas sentenças aqui, ó. A primeira sentença diz: se todo estudante de uma disciplina A é também estudante de uma disciplina B. Então, vamos supor que a gente tenha o conjunto de estudantes da disciplina B. Tá aqui. Aqui dentro estão todos os estudantes da disciplina B. Dentro desse conjunto existem os estudantes da disciplina A. Concorda? Por que que o conjunto da disciplina A está dentro do conjunto da disciplina B? Porque ele falou: todo estudante de uma disciplina A é também estudante de uma disciplina B. Ou seja, todo estudante que está aqui dentro de B também. Beleza? Entendeu? Agora, você tem que perceber que nem todo estudante de B faz parte do conjunto A. Os que estiverem aqui, nessa parte mais clara, não vão fazer parte da disciplina A. A outra proposição é que todo estudante de uma disciplina C não é estudante da disciplina B. Então, o conjunto de estudantes da disciplina C está do lado de fora aqui do B. Por quê? Todo estudante de C, todos esses indivíduos, não podem ser estudantes de B. Não são estudantes de B. Beleza? Observando-se agora os conjuntos, a gente consegue resolver a questão. Vamos ver alternativa por alternativa. É verdade que nenhum estudante da disciplina A é estudante da disciplina B? Não. Todo estudante de A é estudante de B. Então, essa está errada. A letra B diz: nenhum estudante da disciplina A é estudante da disciplina C. Nenhum estudante de A estuda C. Está correta essa resposta, não está? Nenhum estudante de A estuda C, né? Beleza? Então, a resposta da questão seria a letra B. Vamos avaliar as outras alternativas? Algum estudante da disciplina A é estudante da disciplina C? Não, nenhum estudante de A estuda C, porque o conjunto A está aqui, ó, dentro de B. Beleza? Algum estudante da disciplina B é estudante da disciplina C? Não, nenhum estudante de B é estudante de C. Por fim, nenhum estudante da disciplina B é estudante da disciplina A. Não. Os estudantes de B que estiverem aqui dentro desse conjunto vão estudar A também.
beleza? Então, fazendo assim, através de conjuntos, eu creio que o raciocínio tenha ficado tranquilo, concorda? Se você não tiver achado tranquilo, deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua dúvida ou então uma outra forma como você propõe para resolver essa questão, beleza? Vamos combinar assim? Agora a gente passa para a segunda questão, então. Vamos lá. Essa questão dizia: considere verdadeira a seguinte afirmação: todos os primos de Miriam são escreventes. Dessa afirmação, conclui-se corretamente que, bom, para essa questão a gente também pode usar o conjunto, né? A gente vai ter o conjunto de escreventes e o conjunto de primos da Miriam. Dentro do conjunto de escreventes estão os primos da Miriam, concorda? Por quê? Porque o problema fala que todos os primos de Miriam são escreventes. Então, todos os indivíduos desse conjunto aqui, que são os primos da Miriam, estão dentro do conjunto de escreventes, ou seja, são escreventes. Beleza? E a Miriam? A gente sabe onde ela está? Se ela está aqui dentro do conjunto de escreventes ou se ela está fora do conjunto de escreventes? Não, a gente não sabe. O problema não nos deu nenhuma informação sobre a Miriam. Beleza? Então, o que a gente pode concluir? A Miriam é escrevente? Não, a gente não sabe isso. Se Arnaldo é escrevente, ou seja, se Arnaldo está dentro desse conjunto aqui de escreventes, então Arnaldo é primo de Miriam. Não necessariamente. O Arnaldo pode estar aqui nessa parte dos escreventes que não são primos da Miriam. Beleza? Miriam não é escrevente. A gente não sabe falar nada sobre a Miriam. Se Pamela não é escrevente, se ela não é escrevente, ela está aqui do lado de fora, né? Então, Pamela não é prima de Miriam. Verdade, se a Pamela está aqui do lado de fora, não é escrevente, ela não tem como ser prima da Miriam. Por quê? Porque todos os primos da Miriam são escreventes. Então, essa é a resposta da questão. Beleza? Por fim, a letra E. Se Jair é primo de Miriam, ou seja, o Jair está aqui, então Jair não é escrevente? Não, todos os primos de Miriam são escreventes. Beleza? Tranquilo? Entendeu? Se tiver entendido, lembra, deixa aquele joinha no vídeo, por favor. Vamos passar agora para a terceira questão. Essa questão é bem legal. Mantendo-se a regularidade da sequência numérica, menos 3, 1, menos 5, 3, menos 7, 5, os dois próximos elementos dessa sequência serão respectivamente quais? Bom, a gente tem então essa sequência de números e a gente precisa descobrir quais são os dois próximos termos. Para descobrir quais são esses próximos termos, a gente precisa descobrir qual é a relação que existe entre esses números. Uma das formas, né? A forma que a gente vai observar, o parâmetro que a gente vai observar para achar essa relação nessa questão é a diferença entre dois termos sucessivos. Qual que é a diferença entre menos 3 e 1? Ou seja, quanto que eu adicionei a menos 3 para chegar a até mais 1. Né? Então, por exemplo, se eu adicionar mais 4 aqui ao menos 3 mais 4, a resposta vai ser 1. Concorda? Menos 3 mais 4 é igual a 4 menos 3. 4 menos 3, 1. Então, para passar de menos 3 para mais 1, eu adicionei 4 unidades. Agora, vamos ver a relação entre 1 e o menos 5. Quanto eu adicionei ao 1, ou melhor, quanto eu subtraí do 1, para chegar em menos 5? 1 menos quanto dá menos 5? 1 menos 6, concorda? 1 menos 6 é igual a menos 5. Então, aqui nessa primeira relação, entre o menos 3 e 1, eu adicionei 4. Aqui, eu subtraí 6. Depois, qual que é a relação entre menos 5 e 3? Quanto que eu adicionei ao menos 5 para chegar a 3? Eu adicionei 8. Por quê? Menos 5 mais 8 é igual a 3, né? 8 menos 5 dá 3. Beleza? Dessa forma, qual vai ser a relação entre 3 e menos 7? Quanto eu tenho que subtrair de 3 para chegar em menos 7? Eu tenho que subtrair menos 10, não é?
3 menos 10 dá menos 7. Então, observe aqui, ó, eu somei 4, depois eu subtraí 6, depois eu somei 8, depois eu subtraí 10. Está indo, se a gente considerar o módulo, né, ou seja, sem o sinal, está indo de 2 em 2. Estou acrescentando 2 ao valor do módulo. E primeiro soma, depois subtrai. Soma, subtrai. Por essa lógica, qual vai ser o valor aqui para passar de menos 7 para 5? Eu vou, se aqui subtraiu, agora vou somar. E vou somar quanto? 10 mais 2, 12. Beleza? Menos 7 mais 12 dá 5. Esse mesmo raciocínio, então, a gente vai aplicar para achar qual é o próximo número da sequência. Se aqui é mais 12, aqui em cima vai ser mais ou menos? Vai ser menos. E vai ser menos quanto? Vai ser menos 12, 12 mais 2, menos 14, certo? Então, 5 menos 14, quando eu subtrair 14, eu vou chegar no próximo número da sequência. Assim, o próximo número da sequência vai ser 5 menos 14 dá menos 9, beleza? Então, o primeiro dos termos é o menos 9. Depois, continuando, né? Soma, subtração, soma, subtração, soma, subtração. Agora, para achar o próximo termo, eu vou fazer uma soma, né? E vou somar quanto? Se aqui foi 14, está indo de 2 em 2, o próximo vai ser 16, não é? Então, menos 9 mais 16 dá quanto? Dá 7. 16 menos 9 é 7. Então, o próximo número da sequência é o 7, beleza? Dessa forma, os dois números da sequência, os dois elementos seguintes dessa sequência são menos 9 e 7. Seria a resposta da letra C, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar, deixe as suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Mas, basicamente, para essa questão, você tinha que achar qual era a lógica que relacionava os números subsequentes, né? Os números nessa sequência. Você tinha que perceber que o módulo deles estava aumentando 2 unidades e primeiro somava, depois subtraía. Soma, subtrai, soma, subtrai, soma de novo. Beleza? Indo de 2 em 2. Vamos passar para a próxima questão? Vamos lá. Essa questão também é bem legal, é um pouquinho difícil, né? Tem gente que tem dúvida. Vamos ver o que você acha dessa questão. Conta aí pra gente nos comentários o que você acha dessa questão. Tenta resolver. Pausa o vídeo agora e tenta resolver e vê se você consegue resolver e me fala. Beleza? Vamos lá então. Considere as seguintes figuras de uma sequência de transparências, todas enumeradas. Então, tem 5 transparências aqui. Em cada uma delas tem um triângulo marcado em uma posição. Na referida sequência, a transparência 6, então depois da quinta vem a transparência 6. Essa transparência 6 tem a mesma figura da transparência 1, ou seja, recomeça a sequência aqui. A transparência 7 tem a mesma figura da transparência 2. A transparência 8 tem a mesma figura da transparência 3 e assim sucessivamente, obedecendo sempre essa regularidade. Dessa forma, sobrepondo-se as transparências 113 e 206, tem-se qual figura? Bom, se a gente pegar aqui as relações que ele nos deu entre as transparências, a gente tem que a transparência 1 é igual à transparência 6, certo? Qual que é a diferença entre 1 e 6? De 1 para 6, a gente somou 5, não é? Então, 1 mais 5 é igual a 6. Qual que é a relação entre a transparência 2 e a 7? Né? Ele falou que a transparência 7 é igual à transparência 2. Também é de 5. Quando eu somo 2 mais 5, eu vou chegar na transparência 7. A mesma coisa para a relação da transparência 3, que é igual à transparência 8, ou seja, 3 mais 5 é igual a 8. Quando você observa essa relação, né, que eu estou sempre somando 5 ao valor inicial, a gente observa que a cada soma de 5 unidades, a gente vai encontrar uma transparência correspondente. Então, a transparência 1, somei 5, cheguei na 6. Ela é igual a 6, é igual a 1. Se eu somar mais 5, 6 mais 5 dá 11. A transparência 11 também é igual à transparência 1. Se eu somar mais 5, vou chegar em 16. Também é igual à transparência 1. E assim sucessivamente. A cada múltiplo de 5, eu chego na mesma transparência a partir da qual eu comecei a contar. Beleza?
Então, a gente tem que descobrir qual foi a primeira transparência do 113 e do 206. Para isso, basta a gente subtrair do 113 e do 206 o maior múltiplo de 5. Quais são os números múltiplos de 5? São aqueles terminados em 0 ou 5, certo? Então, o 113, a transparência 113, né? A transparência 113 pode ser escrita como 110 mais 3. Por que eu peguei aqui 110? Porque 110, antes do 113, é o maior múltiplo de 5, é o maior número terminado em 0, né? Ou 5, antes do 113. Porque depois do 110 tem o 111, que não é múltiplo de 5, o 112 e até chegar no 113, que não é múltiplo de 5. Então, 110 é múltiplo de 5. Assim, para chegar no 113, na transparência 113, a pessoa começou a contar da transparência número 3 e foi somando 5 unidades sucessivamente até chegar em 113. Então, a transparência 113 vai ser correspondente à primeira transparência, a transparência número 3, a essa aqui. Entendeu? O mesmo raciocínio você vai aplicar para a transparência 206. Qual que é o maior múltiplo de 5 antes do 206? É o 205. Como é que eu sei? Ele termina em 5, né? Número terminado em 0 ou 5 é múltiplo de 5. Então, eu vou ter 206 é 205 mais 1. Então, a transparência 206 corresponde à transparência número 1. Beleza? Eu comecei da 1, fui somando de 5 em 5, até chegar em 206. Dessa forma, quando eu sobrepuser, né, as transparências 113 e 206, eu vou sobrepor a transparência 1 e a transparência 3. Então, a minha transparência vai ter um triângulo aqui no canto esquerdo e um triângulo no canto direito. A resposta da questão seria, então, a letra A, que indicava essa transparência contendo o triângulo da transparência 1 e o triângulo da transparência 3. Entendeu? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixe suas dúvidas nos comentários do vídeo aqui embaixo. Valeu? Vamos para a quinta questão? Vamos lá. Marta confeccionou 3 cartões em papel cartolina e carimbou figuras em somente uma das faces de cada cartão. Ao encontrar um de seus amigos, Marta informou-lhe que todo o cartão de cor amarela tinha carimbada em uma das faces uma figura em tinta na cor azul. Após dizer isso, ela mostrou a esse amigo os 3 cartões. O primeiro cartão de cor amarela continha, então, um cartão de cor amarela continha uma figura carimbada em tinta na cor azul. Então, põe lá uma estrela azul. O segundo cartão, de cor vermelha, continha uma figura carimbada na cor preta. Era um cartão assim. E o terceiro cartão, na cor branca, continha uma figura carimbada também na cor azul. Com base no que foi apresentado, pode-se afirmar corretamente que, se a gente olhar as alternativas, todas elas estabelecem uma relação dos cartões mostrados, desses 3 cartões, e a possível contradição deles em relação à afirmação que a Marta fez para o amigo dela. Então, a primeira coisa que você tinha que olhar nesse problema era qual foi a afirmação que a Marta fez. A afirmação que a Marta fez foi: todo cartão de cor amarela tem carimbada uma figura azul. Todo cartão amarelo tem uma figura azul. E aí, você tem que ver se algum desses cartões que ela mostrou para esse amigo contradiz essa proposição que ela fez, que todo cartão amarelo tem uma estrela azul. Quando ela mostrou o primeiro cartão amarelo que tinha uma estrela azul, ela teve uma contradição? Ela entrou em contradição? Não. Por quê? Porque, de fato, o cartão amarelo tinha uma estrela azul e ela falou que todo cartão amarelo tem uma estrela azul. Quando ela mostrou o cartão vermelho com a estrela preta, ela entrou em contradição? Também não. Por quê? Porque ela falou, a afirmação foi:
o cartão amarelo tem uma estrela azul. Ela não falou nada sobre o cartão vermelho. Então, a estrela do cartão vermelho podia ser de qualquer cor. A mesma coisa é em relação ao cartão branco. Quando ela mostrou para o amigo dela o cartão branco com a estrela azul, ela não entrou em contradição. Por quê? Porque ela falou que o cartão amarelo tem estrela azul, mas ela não falou qual é a cor do carimbo do cartão branco. Entendeu? Então, podia ser azul, podia ser preto, podia ser qualquer cor, essa estrela do cartão branco. Beleza? Então, a gente tem que achar a alternativa que diz que ela não entrou em contradição. A resposta da questão é essa aqui, ó, a letra B. Nenhum dos cartões mostrados contradiz a afirmação de Marta. Beleza? Entendeu? Tranquila essa questão, não é? Se não tiver achado tranquila, não tem problema. Pode perguntar. Combinado? Vamos para a sexta questão? Vamos lá. Uma avaliação com apenas 2 questões foi respondida por um grupo composto por X pessoas. Sabendo-se que exatamente 160 pessoas desse grupo acertaram a primeira questão, que exatamente 100 pessoas acertaram as 2 questões, que exatamente 250 pessoas acertaram apenas uma das 2 questões e que exatamente 180 pessoas erraram a segunda questão, é possível afirmar corretamente que x é igual a quanto? Bom, essa questão é uma típica questão de conjunto. A gente tem, então, 2 questões e a gente tem as pessoas que acertaram só a primeira questão, só a segunda questão, e tem as pessoas que acertaram as 2, e do lado de fora dos 2 conjuntos tem as pessoas que não acertaram nenhuma das questões. É assim, ó. A gente tem 2 conjuntos com uma interseção. Esse primeiro conjunto, as pessoas que acertaram a questão 1. Esse segundo conjunto, as pessoas que acertaram a questão 2. Aqui no meio, na interseção, a gente tem as pessoas que acertaram tanto a questão 1 quanto a questão 2. E aqui do lado de fora, as pessoas que não acertaram nem a questão 1 e nem a questão 2. Quando a gente tem um problema de conjunto assim, geralmente a gente começa a resolver pela maior interseção. A interseção, então, é essa área que indica as pessoas que acertaram as 2 questões ao mesmo tempo. Quantas foram essas pessoas? O problema fala aqui, 100 pessoas acertaram as 2 questões. Então, aqui na interseção, eu vou colocar 100 pessoas. Agora, a gente já pode passar para as outras afirmações que o problema fez. Ele falou que 160 pessoas acertaram a primeira questão. Então, dentro desse conjunto aqui todo de pessoas que acertaram a primeira questão, aqui dentro dele todo, ó, tem 160 pessoas. Só que dessas 160 pessoas, 100 já estão aqui, ó, nessa parte. Se 100 já estão aqui, quantas sobram para ficar aqui, das pessoas que só acertaram Q1 e não acertaram Q1 e Q2? 160, que é o total de pessoas que tem dentro desse conjunto, menos essa aqui, 100, sobram 60 pessoas. Então, das 160 pessoas que acertaram a questão 1, 60 acertaram só a questão 1 e 100 acertaram tanto a questão 1 quanto a questão 2. Entendeu? Depois ele fala, 250 pessoas acertaram apenas uma das 2 questões. Se 250 pessoas acertaram só uma das 2 questões, ou elas acertaram a questão 1, ou elas acertaram a questão 2. Elas não podiam estar nem aqui do lado de fora. Concorda? Elas ou acertaram Q1 ou Q2. Dessas 250, a gente já sabe que 60 só acertaram a questão 1. Então, quantas acertaram só a questão 2? São as 250 menos essas 60. 250 menos 60 dá 190. Entendeu? Então, das 250, se eu somar 190 com 60, vou chegar em 250. E 250 pessoas acertaram ou a questão 1 ou a questão 2. Acertaram só uma das 2 questões. Beleza? Por fim, o problema fala que exatamente 180 pessoas erraram a segunda questão.
180 pessoas erraram a segunda questão. Quais são as pessoas que erraram a segunda questão? São as pessoas que só acertaram a primeira e as pessoas que erraram tanto a primeira quanto a segunda, as pessoas que estiverem aqui do lado de fora do conjunto. Beleza? Então, eu vou chamar essas pessoas que estão aqui do lado de fora de Y. Beleza? Essas pessoas aqui, Y, não acertaram nem a primeira nem a segunda questão. As pessoas que erraram a questão 2, então, que são 180 pessoas, o número delas, esse 180, é igual às pessoas que só acertaram a primeira. Se as pessoas só acertaram a primeira, elas erraram a segunda, concorda? Ela só acertou a primeira, então ela errou a segunda, que são 60, mais as pessoas que erraram tanto Q1 quanto Q2, que é o Y aqui. Então, mais Y. As pessoas que erraram a questão 2, 180, que o problema falou, é igual às pessoas que acertaram só a primeira questão, Q1, 60, mais as pessoas que erraram as duas questões, Y. Resolvendo essa pequena equação, a gente vai pegar esse 60 que está positivo, passar para o lado de cá, ele vai passar negativo. Então, vou ficar com 180 menos 60 é igual a Y. 180 menos 60 dá 120. Então, Y é igual a 120. As pessoas que erraram as duas questões são 120 pessoas. Se eu sei agora as pessoas que só acertaram a primeira, as pessoas que acertaram as duas, as pessoas que só acertaram a segunda e as pessoas que não acertaram nenhuma das duas questões, só eu somar todas essas pessoas para chegar ao valor de Y, não é? Que são todas as pessoas que responderam essas duas questões. Então, x é igual a 60 mais essa 100 mais 190 mais o y, que é igual a 120. Somando isso tudo, a gente vai chegar no valor de 470, que era a resposta da questão, a letra E. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixa suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Mas antes de deixar suas dúvidas, eu te recomendo dar uma olhada nessa questão que vai aparecer aqui agora. Pode aparecer, por favor? Essa é uma questão do Enem que também abordou conjuntos. É uma questão no mesmo estilo dessa questão aqui. Essas questões que envolvem conjuntos, elas são muito típicas. Elas têm, geralmente, sempre uma estrutura muito parecida. Então, dá uma olhada nesse link que apareceu aqui em cima. Na descrição do vídeo, também vou deixar o link de uma outra questão de conjuntos para você treinar esse tipo de raciocínio. E aí, tenta resolver essas outras questões. Se você tiver dúvidas, aí sim, pergunta aqui embaixo nos comentários do vídeo, beleza? Mas primeiro, tenta resolver. Combinado? Vamos para a 7ª questão? Vamos lá. Para que seja falsa a afirmação todo escrevente técnico judiciário é auto, é suficiente que... Bom, a gente pode, de novo, trabalhar com os conjuntos. A gente vai ter o conjunto dos indivíduos autos e o conjunto dos escreventes, né? Então, o conjunto dos indivíduos autos está aqui. Ele fala que todo escrevente é auto. Então, o conjunto dos escreventes está aqui dentro do conjunto dos indivíduos autos. Por quê? Todo escrevente é auto. Ele quer saber o que tem que acontecer, o que tem que ser suficiente que aconteça para que essa afirmação, todo escrevente é auto, seja falsa. Para essa afirmação ser falsa, basta que um escrevente esteja aqui do lado de fora. Se um escrevente estiver aqui do lado de fora do conjunto, se um escrevente não for auto, né, essa afirmação já vai ser falsa, porque a afirmação é que todo escrevente é auto. Se qualquer algum escrevente tiver aqui do lado de fora, isso já vai ser suficiente para tornar essa afirmação falsa. Então, a resposta da questão seria aqui a letra C, que diz que algum escrevente técnico não seja auto. Para que essa afirmação seja falsa, é suficiente que algum escrevente não seja auto, não esteja aqui dentro desse conjunto. Beleza? Algumas pessoas podem confundir aqui com a letra A, que diz que nenhum escrevente
técnico judiciário seja alto. Nesse caso, de nenhum escrevente técnico judiciário seja alto, esse conjunto de escreventes estaria aqui do lado de fora, ou seja, nenhum escrevente seria alto. Só que ele quer saber a condição que é suficiente, né? Ou seja, a mínima condição necessária para que essa afirmação seja falsa. A menor condição é que qualquer um escrevente esteja do lado de fora. Não precisa que todos estejam do lado de fora do conjunto, entendeu? Por isso que não é a letra A que exclui todos os escreventes daqui de dentro, ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Se tiver entendido, deixa aquele joinha e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, por favor. Beleza? Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Uma equivalente da afirmação: se eu estudei, então tirei uma boa nota no concurso, está contida em qual alternativa? Bom, para resolver essa questão, era interessante você conhecer algumas das condições de equivalência quando a gente tem uma condicional assim: se eu estudei, então tirei uma boa nota no concurso. Para a gente obter condições equivalentes, afirmações equivalentes a uma condicional, a gente pode obter essas condições equivalentes trocando a ordem das parcelas. Quais são as parcelas? A primeira parcela é se eu estudei. A segunda parcela é então tirei uma boa nota no concurso. Então, o que eu vou fazer? Vou trocar a ordem das parcelas, vou pegar essa segunda parte da afirmação e passar para antes da primeira parte. Só que para fazer isso, eu tenho que fazer as negações das duas parcelas. Então, vou colocar um não nas duas parcelas. Então, fazendo essa troca e negando, a frase se eu estudei, então tirei uma boa nota, vai ser equivalente a se eu não tirei uma boa nota, ou seja, troquei a ordem, essa parte aqui veio para antes e coloquei um não, coloquei uma negação. Se eu não tirei uma boa nota no concurso, então eu não estudei, beleza? Uma condicional equivalente é feita, pode ser feita, trocando-se a ordem, desde que se façam as negações. Existe outra condicional, outra condição equivalente a essa condicional? Existe. Qual é? A gente pode trocar a condicional, o se e o então, por um ou. Para isso, a gente tem que negar a primeira parcela, mas manter a segunda parcela. Então, eu vou negar. A primeira parcela é se eu estudei. Então, negando é não estudei. Vou trocar o se e o então por ou. Não estudei ou e vou manter a segunda parcela. Tirei uma boa nota no concurso. Então, essa frase, essa afirmação, não estudei ou tirei uma boa nota no concurso, também é equivalente a essa afirmação. Beleza? Então, a gente tem que procurar aqui nas respostas qual dessas afirmações corresponde a uma dessas duas aqui. Ó, né? Então, se eu não tirei uma boa nota no concurso, então não estudei. A resposta da questão seria a letra B. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixa nos comentários. Mas para resolver essa questão, era importante você ter conhecimento dessas condições de equivalência. Beleza? Vamos para a penúltima questão. Essa questão dizia: a afirmação canto e danço tem como uma negação a afirmação contida em qual alternativa? Você também precisava conhecer como fazer a negação de uma afirmação que utiliza o e. Para fazer uma negação de uma afirmação que utiliza o e, a gente tem que negar a primeira parcela, negar a segunda parcela e trocar o conectivo o e por ou. Então, a negação dessa afirmação é não canto ou não danço. Não canto ou não danço seria a resposta da letra C. Não danço ou não canto ou não danço. Beleza? Dúvidas?
Se tiver dúvidas, pode perguntar, né? Então aqui a gente tem várias opções utilizando o ou o e. Você tinha que saber que nesse caso, quando usa o e, a negação envolve a negação das duas parcelas e a substituição do e por ou, beleza? Por que isso, gente? Aqui, quando eu falo canto e danço, eu estou significando que a pessoa canta e dança, faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ela é capaz de fazer as duas coisas. A negação disso é que ela não canta, mas ela também pode não dançar, né? Não é que ela não canta e não dança. Eu tenho que negar tudo, eu tenho que negar tanto canto, quanto danço, quanto e. Né? O e significa atividades que vão acontecer, a pessoa pode fazer simultaneamente, vamos colocar assim. Né? Ela faz as duas coisas. Já o ou é excludente, é uma coisa ou a outra. Beleza? Vamos para a última questão. Essa questão diz, se Márcio é dentista, então Rose não é enfermeira. Se Márcio é dentista, então Rose não é enfermeira. Dessa forma, se a Rose for enfermeira, o Márcio não vai ser dentista, concorda? Se o Márcio é dentista, a Rose não é enfermeira. Então, se a Rose for enfermeira, o Márcio não vai ser dentista. A negação da segunda frase vai tornar verdade a negação da primeira frase. Débora não é médica ou Marcelo não é professor, é a outra condição. Identificado que Marcelo é professor e que Rose é enfermeira, conclui-se corretamente que... Bom, então vamos interpretar as duas condições. Se Márcio for dentista, a Rose não vai ser enfermeira. Assim, se a Rose for enfermeira, ou seja, a negação dessa frase, o Márcio não vai ser dentista. Beleza? A segunda afirmação diz que Débora não é médica ou Marcelo não é professor. Como é que a gente pode ler isso? A gente pode falar aqui, ou a Débora não vai ser médica ou o Marcelo não vai ser professor. Ou uma coisa ou outra. Beleza? O problema falou que o Marcelo é professor. Se o problema falou que o Marcelo é professor, essa condição aqui, ó, não é verdadeira. Como era uma coisa ou a outra, se essa não é verdadeira, consequentemente, essa aqui vai ser verdadeira, não é? Ou uma coisa ou outra vai ser verdadeira, vai acontecer. Como essa não aconteceu, por quê? Porque o Marcelo é professor, essa aqui vai acontecer. A Débora não vai ser médica. Beleza? Entendeu? E a outra condição é que a Rose é enfermeira. E a gente já comentou, se a Rose é enfermeira, o Márcio não vai ser dentista. Essa era a resposta da questão. Dizia que Débora não é médica e que o Márcio não é dentista. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar, deixe suas dúvidas nos comentários. Vai aparecer aqui no fim do vídeo, quando eu estiver passando os créditos, eu vou deixar para vocês a prova de raciocínio lógico do IBGE. Então, se você estiver se preparando para a prova de raciocínio lógico, dê uma olhada nessa prova do IBGE, que vai aparecer aqui nesse canto esquerdo, daqui a pouco, para você treinar. Pega a prova e tenta fazer para você treinar esse tipo de raciocínio. Combinado? No mais, se curtiu as explicações, deixa aquele joinha, compartilha o vídeo e se inscreve no canal, por favor, para ajudar o canal a crescer e eu continuar publicando esses vídeos para você. Beleza? É isso, até a próxima!